Olá, eu sou Augusto Narical e sejam muito bem-vindos a mais um AlphaCast. Esse é o nosso terceiro episódio da quarta temporada e comigo, ninguém menos do que nossa apresentadora, Patrícia Quitero. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Olá, tudo bem, Augusto? Tudo jóia. Lembrando que essa temporada nós temos um parceiro super especial, não temos? Sim, o Quem nosso é? parceiro, o nosso apoiador cultural, Uniodonto. Afinal, o nosso sorriso é único. Esse é o slogan dele, hein? Não é? Conosco também não tenho roupa, não tenho indumentária, não tenho nem know-how para falar sobre isso. O assunto aqui hoje é sério. É tenso, principalmente nós que somos de humanidades, né? Porque o negócio é complicado. Mas vamos tentar, né? Duas É. pessoas muito especiais, sejam muito bem-vindos. Posso começar apresentando? Por favor. Então tá bom. Então eu quero apresentar para vocês o Sidney Pimentel. O Sidney é advogado tributarista, é graduado em Direito pela PUC e também é jornalista, né? Formado pela UFG, tem MBA em Finanças e Controladoria pela Fundação Getúlio Vargas, é atuante no direito há mais de 20 anos e sócio fundador do escritório Pimentel Kirian e Castro Advogados. Ele assessora grandes grupos empresariais e participa ativamente de discussões sobre política de incentivos fiscais em Goiás e em outros estados, né? E vem acompanhando todos os movimentos relacionados à reforma tributária desde a Constituição de 1988. Ele diz que começou como jornalista. Eu quero saber toda essa história, viu? Essa história tem história, né? Opa, vamos perguntar, viu, Sidney? Seja muito bem-vindo. Obrigado. E conosco também, Ana Carolina. Ana Carolina é formada em Ciências Contábeis, ela é empresária, contadora, sócia-diretora do Grupo Inove, sócia da For Prime Marketing, é especialista em tributário e também em comércio exterior, atua há mais de 12 anos, professora de pós-graduação daqui, sabia, Patrícia? É, nossa professora, da aqui da casa. Unialfa. Né? Então, assim, tem uma carga gigantesca. Carol, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Augusto, agradeço a oportunidade de estar aqui junto com vocês. Eu vou falar aqui que eu que não tenho roupa para estar junto com vocês. Nós começamos esse episódio com um assunto que tá gerando uma polêmica, um bafafá, e todo mundo comenta. E ninguém entende. E ninguém entende. O grande problema é que ninguém sabe, né? Então, assim, nós temos muitas previsões, me corrija se estiver muito errado, viu? Mas nós temos muita teoria. Mas como está em tramitação ainda, tem muita coisa que já mudou, parece. Tem coisa que voltou, foi, enfim. Na verdade, eu nem fui ainda, mas vamos lá. Reforma tributária. Isso me preocupa, porque eu sou bem leigo, sendo muito sincero. Né? Mas, assim, o que eu sei é que o Brasil, é um dos países que mais paga tributos no mundo, né? E, na verdade, eles estão falando que eles vão simplificar essas várias tributações. Nós temos vários impostos. Essa é a grande promessa, né? Então... E parece que em 3, alguém poderia começar a explicar para a gente mais ou menos qual que é essa proposta aí de redução, como é que vai funcionar? Porque, por exemplo, cada estado hoje tem um tributo que é único do estado, não é isso? É parecido. Posso começar, Augusto? Sim, por favor, nos ajude. Muito satisfação estar aqui com vocês nesse fórum de discussão que é bem interessante do AlphaCast. Mas... Ana Carolina, Patrícia e Augusto, é muito bom discutir esse assunto. O que acontece? Nós temos o que está em andamento é um projeto, uma proposta de emenda constitucional que altera parte do sistema tributário brasileiro. Então, assim, para ser bem didático na história, nós estamos começando um processo que vai ter várias etapas. Então, nós estamos começando ainda. O que aconteceu? A Câmara dos Deputados aprovou a PEC 45, que prevê a unificação de alguns tributos. Depois dessa PEC, depois a gente volta para detalhar o que a Câmara dos Deputados fez. Essa PEC agora chegou ao Senado, agora não, já há algumas semanas chegou ao Senado, vai ser discutida no Senado e depois, se ela for alterada, volta para a Câmara, para que a Câmara dê a palavra final. Aí você alterou a parte constitucional dessa parte da reforma. Depois virão todas as leis complementares para efetivamente a reforma ser colocada
em prática. Mas agora aquilo que você perguntou, o que vai ser unificado? Nós temos hoje um grupo de tributos que a gente chama de tributação sobre o consumo. O mais conhecido deles é o ICMS, que é cobrado pelos estados. É um velho conhecido de todo mundo, ICMS. Né? Ele nasceu com a Constituição de 88. Depois nós temos o ISS, que é dos municípios. Então, nós temos esses dois tributos. Né? O ISS é o Imposto sobre Serviços dos municípios e ICMS dos estados. E aí nós temos o PIS/COFINS, que é da União, que é uma contribuição, né, da União, e temos também o Imposto de Renda, ou melhor, o IPI, né? O Imposto de Renda vai ser na segunda etapa da reforma tributária. Então, nós temos o PIS/COFINS e temos o IPI, que vai ser reformulado também, vai ser tudo colocado numa cesta só, qual vai ser? No âmbito federal vai ser a contribuição sobre bens e serviços, e no âmbito estadual vai ser o imposto sobre estadual e municipal, imposto sobre bens e serviços. Então, você vai ter de 5 rúbricas, você vai baixar para 2. A promessa é de que isso simplifique, mas não tenhamos muitas ilusões. Sair de um sistema complexo como o nosso para algo simples vai exigir o quê? A primeira coisa, um período de transição bem longo. E segunda coisa, as negociações envolvendo quem vai pagar mais, quem vai pagar menos. Esse é um ponto que é interessante. A Ana Carolina está no dia a dia das empresas, apurando o imposto lá dos clientes dela. Ela sabe muito bem o que acontece. Bom que o Sidney já faz o gancho para a gente, né? Com certeza. Carol, explica para a gente como é que os empresários... E aí, obrigado, Sidney, você já puxou esse gancho importante. Como é que os empresários... Porque, assim, eu vejo que a maioria dos empresários estão muito receiosos, né? De como isso vai impactar a produção. E você que trabalha exatamente com eles, né, como o Sidney bem falou, como é que você está vendo essa preocupação? E como você vê esse processo também Essa preocupação existe, né? Existe sim. Como o doutor Sidney que falou, né? Isso não está sendo muito bem visto no mercado para alguns determinados setores. Porque para outros setores isso tende a melhorar. Porque com essa unificação, para você ter uma ideia, hoje... No Brasil, saiu um estudo que o pessoal ficou horrorizado, mas realmente procede, de que no Brasil você gasta em torno de 1.500 horas para você poder cumprir a obrigação para o Estado. Para o Estado que eu falo, a Receita em geral. Então, 1.500 horas são muita coisa. Existe outro estudo aí de 600 horas, mas mesmo assim é muito alto, em torno do que a gente vê no mundo. Que no mundo aí são 300 horas. Fora a complexidade das nossas alíquotas, que são muito altas. Então, hoje você tem uma diversidade gigantesca de produto para produto, operação para operação, e é uma coisa de louco. Então, assim, como que o empresário está vendo isso? Hoje em dia, assim, ó, se você tem um determinado faturamento, você tem um determinado regime. Se você pode escolher entre um lucro presumido, que a gente chama de lucro real, então você tem uma determinada opção. E alguns regimes não vai ter isso. Alguns setores como o agro, por exemplo. O agro, por exemplo, hoje ele tem uma série de incentivos tributários. Quando isso virar, quando mudar, ele vai ter um incentivo até 3.600.000. Depois disso, ele vai pagar uma alíquota reduzida, o que hoje, para vários setores do agro, você tem alíquota zero, você tem isenção dentro do Estado. Como que isso vai ficar com a reforma tributária? Existe uma preocupação muito grande em torno desse setor do agro, em torno hoje do setor dos serviços, que pagam em torno aí de 8,5%, porque a maioria dos serviços que não são do Simples Nacional são do lucro presumido e pagam 8,5% no máximo. E hoje eles vão pagar mais. Você tem uma ideia? O próprio Bernardo Api, na discussão do Senado, na audiência pública, ele mesmo falou que vai ter um aumento de 9,6% no setor de serviços. 9,6% de aumento. Então, ou seja, você tem 8,5% mais 9,6%. Nossa. É muito alto. É extremamente alto. Isso é só de aumento. Entendeu? Enquanto outros setores, por exemplo, a indústria está sorrindo, porque a indústria você vai ter uma possibilidade maior de ganho de crédito.
Então, porque hoje em dia é assim, ó, você tem restrições para você poder compensar esse imposto que você vai sair com ele, você compensar com o que você gasta utilizando para produzir aquele produto. Com a reforma, isso tende a se estender mais. Então, você vai ter mais opções para você poder fazer essa compensação no seu imposto de saída. Então, isso para uma indústria que ela tem uma série de gastos para poder sair um produto final, isso é muito bom. Isso é interessante. Mas para o setor de serviços, por exemplo, que isso é restringido, você tem, vamos dizer assim, uma incidência muito grande de mão de obra, com um percentual baixo de insumos em cima do serviço que você vai prestar. Isso para o serviço não é muito bom. Então, por isso que existe uma grande preocupação em cima desse meio. Então, assim, por esse motivo, os empresários em si estão muito preocupados não apenas com a questão de ter que formular, de ter que se moldar nesses anos para se adequar a uma nova legislação, porque, como o doutor mesmo falou, vai ter um período de transição longo, então você vai ter que se adaptar com a roda rodando como está hoje, você vai ter que se adaptar ao novo e não deixando o velho. Não somente com isso, mas também com aumento da carga tributária para determinados setores. Mas sabe o que me preocupa muito nesse processo? É exatamente o que a gente estava falando. Porque vai ser, eu acho que 10 anos, né? Vai até 2032. 2032. 2032, para trocar Pra trocar. Todo, né? Isso. O ICMS, a tributação federal Isso. troca antes, troca em 2027. 2029, né? 100%. Termina em 2029. Isso, termina, ele começa uma transição em 2026, que é 0,1, 0,9, que é para financiar o comitê lá, né? Esse coletivo, para poder financiar toda essa bagunça. E aí a gente vai ter essa transição até 2029 do CBS. Após isso, o IBS vai ser mudado até 2032. Isso para mudança de impostos em si. Para você ter a mudança de arrecadação, você tem que entender também que tem uma questão política no negócio. Claro. Então, assim, para você poder mudar toda a política, toda a mudança de arrecadação de um estado financiando o outro, que não vai mais financiar, e vai trocar, e vai ser uma transição, isso vai ser de 50 anos. Caramba. 50 anos. Então, assim, é uma coisa, assim, para ser muitíssimo longa. Tudo no Brasil, infelizmente, é muito demorado, né, doutor? Exatamente. É tudo muito enrolado. Mas a pergunta que fica é... E as classes menos favorecidas, como é o impacto? Vai ser melhor ou vai ser pior? Toda a proposta que se tem, né, essa proposta ela foi formulada, ela já é antiga, é importante lembrar isso, que a PEC 45 ela é um projeto, né, que a Ana Carolina citou aqui, o Bernardo Api. O Bernardo Api hoje é secretário especial da Reforma Tributária, mas ele dirigia um instituto, né, que foi o responsável pela elaboração da proposta de reforma tributária, que foi apresentada, foi formulada a primeira vez desde 2018, salvo engano. Então, nós temos pelo menos 5 anos que essa proposta foi formulada. Exatamente. Hoje, ela está trazendo pequenos ajustes. Agora, para tocar no aspecto específico, aí a gente tem que dar uma pequena volta, que é o seguinte... O Brasil tem uma carga tributária de aproximadamente 34%, né? Da sua riqueza, daquilo que ele produz, 34% fica para os tributos. Esse é um padrão médio da OCDE, que é o clube dos países ricos, vamos dizer assim. Claro, alguns países da OCDE têm cargas tributárias mais elevadas, né? Mas... esse é um padrão da OCDE. Então, quando a gente compara o Brasil com a OCDE, o Clube dos Ricos, estaríamos bem. 34, estamos no mesmo nível. O problema é que nós não somos ricos. E a gente nem tem esse retorno, só um detalhe, né? Só a gente nem tem esse retorno. Exatamente. Aí é onde entra esse problema. Nós não temos o retorno que o Clube dos Ricos tem. Por que eu dei toda essa volta para comentar? Porque é o seguinte, uma das ideias, né? Vale lembrar, repetir mais uma vez, nós estamos discutindo aqui ainda as emendas à Constituição, porque todo tributo ele precisa ter uma previsão constitucional para que ele seja criado, né? Então,
a Constituição autoriza os entes, tanto a União quanto os entes subnacionais, a criar esses tributos. Então, nós estamos discutindo ainda a autorização. Qual é a promessa? É de que, dentro dessa política de autorizações, você vai ter um sistema progressivo. O que é progressividade? É você taxar menos os mais pobres e mais os mais ricos. Só que esse é um ambiente, uma negociação política. Normalmente, nessas discussões, muita coisa pode entrar, muita coisa pode sair. Mas sendo um pouco mais prático, mais objetivo, há uma proposta de criação de uma cesta básica nacional, né? Que seria, você elegeria aquela cesta básica nacional e colocaria uma tributação simbólica, uma tributação bem baixa, e você também trabalharia com os chamados produtos, tem alguns até que chamam imposto do pecado, eu prefiro chamar de imposto do castigo, né? Aquilo que for nocivo ao meio ambiente, nocivo à saúde, né? Você colocaria uma tributação específica para ela e que seria certamente alta. Eu acredito que a cervejinha e a cachaçinha vão entrar nessa É o aí. novo IPI, né, doutor? Exato, É o novo a IPI. substituição. É o IPI com outro nome. É o IPI com outro nome. Na verdade, o IPI, que é uma coisa antiquíssima, que é outra história comprida também, se fôssemos falar do IPI aqui, a gente ficaria um tempão. E aí você está sobrando isso. Então, resumindo, fazendo o fecho da história, como ficam os pobres? Há, sim, uma proposta interessante, a proposta é interessante nesse aspecto, de você amenizar a carga tributária para os mais pobres, distribuir melhor essa carga e criar um imposto seletivo para produtos considerados nocivos. Essa, eu diria assim, a regra geral. Vai ser assim? Não sabemos. Primeiro porque a previsão constitucional ainda está tramitando no Senado e vai, muito provavelmente, vai voltar para a Câmara. E segundo, porque o detalhamento disso virá na legislação infraconstitucional, que é coisa para o ano que vem. Questão da lei ordinária, né, doutor? Uma Mas coisa parece que a movimentação... Perdão, Carol, mas parece que a movimentação tá indo muito rápido, né? Porque desde que eu era pequeno... Não, pequeno sempre fui. Mas desde que eu era criança, eu ouço falar sobre reforma tributária. Não é como você falou, né? Não é uma coisa nova. Não. Mas agora que parece que o negócio tá indo. Parece que existem porque interesses andou. políticos, né? Exatamente. Existem interesses políticos no meio. Então, assim, quem está lá dentro tá, vamos dizer assim, tá a fim de fazer agora, de fato, a coisa andar independente de qualquer preço. Tanto é que, se você observar, não foi aberto, né, doutor? Vamos dizer assim, para discussões em si. Então, assim, às vezes o conselho... Antes de começar, né? Exatamente. E isso é só o constitucional, como o doutor mesmo falou. Isso é somente o constitucional. Ainda vai vir, gente, se isso está na Constituição, imagina quando vir a lei ordinária. Porque a lei ordinária é que define quais são os setores que de fato, os produtos que vão estar designados aí, as exceções, a alíquota reduzida, o que é o imposto seletivo. Então, assim, tende a haver mais e mais discussões até colocar esse negócio para rodar. E uma coisa interessante mesmo, que o doutor mesmo falou, a questão da cesta básica nacional, né, que vão ter esses produtos de cesta que tendem a vir com a alíquota zero, estão prevendo que são mais ou menos ali metade de produtos da cesta, que vão ser definidos, inclusive, pela lei ordinária. Mas espera aí, nós temos, se a gente pegar nacionalmente, nós temos 1.000 produtos, praticamente, que são produtos de cesta. Será que vai ser realmente metade? Então, assim, o que a gente vê hoje na prática, principalmente Goiás é um estado que tem pouquíssimos produtos de cesta. Então, assim, a gente tem que ver como é que isso vai funcionar aí na realidade. E sem falar também que a gente tem a questão do que está sendo muito discutido também, que é a questão do cashback. Essa é uma questão que a legislação tem que trabalhar muito bem. Vai ter que inclusive que ela não está orçada nos cofres públicos. O que seria esse cashback? Isso que eu ia assim, perguntar agora, né? o que seria esse cashback? Esse cashback é o seguinte, parte desse dinheiro que está sendo arrecadado com esses impostos, como o doutor mesmo falou, quem ganha mais tende a pagar mais. Então, parte desses produtos, desse dinheiro que está sendo arrecadado, ele é para voltar para a população de baixa renda. Seria praticamente aquela população que tem um cadastro no CadÚnico, por exemplo, em forma de valores. Exato.
em forma de valor, realmente valor financeiro mesmo. Então, você pega ali, você tem o cadastro no Caixa Único, no CAD Único, e aí você tem um direito a tantos reais referente àquele imposto que todo mundo pagou, que vai voltar para as classes mais necessitadas. A ideia eu acho excelente, muito boa. Na teoria, né? Na teoria, mas isso não está orçado, isso não está bem definido. Como que vai ser isso na prática, nos cofres públicos? Então, assim, tem muita coisa que ainda precisa ser bem discutida, né? Exatamente. Aí, só complementando o que a Ana Carolina falou, é importante lembrar o seguinte, como eu disse no começo, nós estamos só começando o debate de reforma tributária, né? O ano que vem, muito provavelmente, se vocês nos convidarem, a gente até volta aqui. Já estão convidados, tá? Já estão me Precisa convidando. saber como é que as coisas estão se desenrolando, né? O ano que vem, mais ou menos nessa altura do ano, nós vamos estar discutindo a legislação complementar que vai regular tudo isso que vai ser colocado na Constituição agora. Que se tudo andar bem, essas alterações constitucionais entram em vigor, são promulgadas até 31 de dezembro. Então, o ano que vem é tempo da legislação complementar. É tempo que provavelmente a gente vai estar aqui discutindo. Essa cesta básica é válida ou não? Está valendo a cesta básica? O que entra? Acho que essa cesta eu diminui até lá, não? A nossa cerveja devia ser produto nocivo ou de primeira necessidade? E Né? os agrotóxicos agrícolas, de uso agrícola? É um ponto que eu já nocivo? alertei. Até eu dei uma palestra recentemente numa associação de produtores e até chamei a atenção deles. Olha, o momento de discutir isso agora para deixar uma trava, porque é o seguinte, é claro que os agrotóxicos são nocivos à saúde, como os remédios também são nocivos à saúde, se usados indevidamente. Então, fica uma brecha para, de repente, você sobretaxar um defensivo agrícola. Porque um defensivo agrícola é prejudicial à saúde. Agora, Quem define isso, né? Quem define isso? Agora, é preciso que se entenda, além de prejudicial à saúde, se for necessário. Porque um defensivo agrícola é prejudicial à saúde, mas é indispensável na produção. Então, são detalhes, assim... Então, às vezes, até eu brinco um pouco, falo, não, gente, vamos devagar, não vamos nos assustar tanto, não. Porque é o seguinte, a Constituição, a emenda constitucional, ela não vai dar conta e nem poderia ser diferente, ela não pode abarcar tudo, você não pode botar tudo lá na Constituição. Você precisa botar a diretriz, né? Então, é o que eu tenho batido muito nessa tecla. Depois de passar da emenda constitucional, é claro que agora é um dos momentos importantes. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado está promovendo audiências públicas com frequência. Até o presidente da comissão é daqui de Goiás, o senador Vanderlan Cardoso. Tem promovido reuniões, inclusive aqui em Goiânia, em Goiás e no interior. E então, que sugestão eu daria para o cidadão que quer acompanhar? Acompanhe essa discussão agora no Senado. Procure o seu senador, né? Faça cutuque, né? O momento é agora. O momento é agora. Nós estamos no momento é esse, porque daqui a uns dias sai o relatório da Comissão de Constituição e Justiça, né? Esse relatório vai refletir algumas pressões que já estão sofrendo e uma delas... Aí é aquela história, né? Cada um puxa a brasa para a sua sardinha. Eu, como profissional prestador de serviço, estou preocupadíssimo com o aumento da carga tributária. Como vai te impactar, né? Que vai me impactar. Lógico. Né? O dentista e o médico do mesmo jeito. Né? A indústria está rindo. A indústria está rindo, porque você está criando um sistema mais eficiente. Aí, nesse ponto, eu sou obrigado a reconhecer o modelo. Eu não estou falando no sistema de arrecadação, mas no sistema de apuração, se for cumprido o que está sendo prometido, é mais interessante. Você para com as inúmeras exceções ao crédito. Porque é aquela história. Tudo que eu pago, eu faço caderno, né? Faço caderninhos aqui. Aí eu compro o papel da capa, o papel do miolo e o arame e a tinta, né? Tudo isso é crédito. Eu faço o caderno, pago na saída e tudo que eu comprei é crédito na entrada. Ótimo, beleza, maravilha, né? E a energia elétrica que eu pago?
Aí fala, não, a energia elétrica só pode se for usada no processamento do caderno. A energia elétrica usada na administração da fábrica não serve. Mas como é que eu fabrico caderno sem ter administração de fábrica? E sem ter energia. E sem ter energia? Mas essa acho que é são- uma grande discussão, É, né? é uma das Quem vai ser discussões. tributado? É igual você está falando de cerveja, né? Opa, vai ser produto de necessidade. Uhum. O né, que acaba né? sendo mais uma temática política, Isso. né? Mas é tudo político. envolve, E isso né? me preocupa muito, por exemplo, Goiás é um estado agro. Aí entra Né? Goiás na história. Depois Como é que, nós podemos que o falar. agro tá vendo? Porque vai impactar bastante o agro, E, né? assim, e Goiás é tido como um estado guerreiro lá fora. Porque o que a gente fala muito é igual o doutor aqui está falando, tem várias interpretações, então posso usar esse para bater o meu imposto que eu vou vender meu produto. Isso eu não posso usar. Mas aí o que acontece? Que é, inclusive, um dos motivos aí da questão da reforma tributária, a gente tem a chamada guerra fiscal. Hoje, Goiás é um estado do agro praticamente. Então, para você vir trazer uma indústria para cá, você tem que ter algum incentivo aqui para essa indústria poder ficar no nosso estado. Senão ela não vai ficar. Ela vai ficar perto dos grandes polos. E o que é esse incentivo? Esse incentivo é exatamente créditos ortogados, o próprio produzir, não sei se vocês já ouviram Sim. falar, dentro do estado, de forma que essa indústria ela pague uma carga tributária muito menor aqui do que se ela estivesse em qualquer outro estado e gerasse emprego e renda e movimentasse a economia do nosso estado. Então, assim, aí a empresa vai e olha, opa, peraí, hein, o Goiás é do agro, tem muito agro lá perto, eu tenho indústria, eu vou aproveitar para aproveitar o que eles têm de melhor lá e vou transformar aquilo tudo e fazer um bom negócio. Então, assim, essa guerra fiscal em si, desses estados, por quê? Porque se o São Paulo perdeu uma indústria para Goiás, que vai para Goiás. E, tecnicamente, quando for vender para São Paulo, a maior parte desse imposto vai ficar em Goiás. E aí começa a guerra fiscal. E isso está sendo tão incontrolável que já são 27 legislações de cada estado. Cada legislação tem um crédito ortogado disso, tem uma alíquota daquilo, tem uma redução dessa, tem uma coisa dessa, tem um programa disso. E é interestadual e chega lá, o outro estado tem que aceitar. E isso está ficando inviável nacionalmente. E uma das reformas tributárias, questão de simplificar, é exatamente acabar com essa guerra fiscal. Falar assim, não, acabou a bagunça, nós vamos todo mundo respeitar essa legislação aqui e vai ser isso e pronto, acabou. Então, assim... Pode falar, doutor? Não, tudo bem. Você pode concluir o raciocínio. Então, assim, e isso vai simplificar exatamente, porque realmente, gente, é um sistema tributário muito, muito feroz. E aí você chega em São Paulo, não, você foi para lá, agora aqui você vai ter que mandar para mim com determinado regime de tributação. E isso acaba inviabilizando muitos negócios. E quando essa reforma acontecer, que começar a vai ter essa legislação única, em vez de 27 tarará e mais 5.600 municípios, quando essa reforma acontecer, vai ter, inclusive, estado que vai ganhar e vai ter estado que vai perder, que é a grande discussão aí de estados aí não tão povoados assim, não tão com tantos recursos de movimentar seus produtos, que podem, inclusive, perder empresas, isso daí, né? Sem dúvida. E Goiás, entre os perdedores estarão Goiás. Goiás é um deles. Por isso Goiás... que Caiado fica brigando com a reforma. Só detalhando um pouco mais a questão da guerra fiscal, porque esse é um ponto que interessa demais a Goiás. Né? Nós somos, né, goiano, sim. É o seguinte, o que muda? Né? Hoje, quando você faz vamos pegar uma montadora que está aqui em Goiás, né? Ela pega um veículo dela aqui e manda para São Paulo, por exemplo, para Minas Gerais ou para Amazonas, né? 12 pontos percentuais do imposto ficam em Goiás e o restante, que vai completar a alíquota, se a alíquota lá for de 18, por exemplo, 6% ficam com o estado de destino. Essa é a regra atual. Goiás fala, não, faz o seguinte, eu não vou ficar com os 12. Eu vou devolver via meus programas de incentivo. Hoje é o ProGoiás, já teve tem o Produzir, tem ainda o antigo Fomentar, ou outros programas específicos ainda. Eu vou devolver, vamos dizer, 10. Eu devolvo 10 para essa empresa em troca dela construir um parque industrial aqui. Porque ele está renunciando
vamos dizer, a 80% de algo novo. Ele não tinha essa arrecadação. Eu chamo você para vir para cá, você vem, e aí, Patrícia e Augusto, vocês são 2 industriais e vêm para cá. Vão trazer imposto absolutamente novo para mim. Desse imposto que eu ia ganhar, eu renuncio. Com a reforma tributária, esse modelo, o CBS, ou melhor, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, ele muda completamente a regra. O estado de destino é que arrecada todo o imposto. O estado de origem. Goiás vai ficar pedalando no ar em relação a essas indústrias que ele tem hoje. Regra. Primeiro, a transição até 2032. O governo, a União promete formar um caixa para ressarcir esses empresários que têm contratos com os estados, para que os contratos sejam cumpridos. Depois de 2032, fala-se num fundo de desenvolvimento regional. Eu sou muito cético com fundos de desenvolvimento regional. Primeiro, porque os valores que estão sendo já falados são muito não cobrem as políticas atuais. Segundo, nessa guerra política, os menores vão ser pisoteados. Com certeza. Então, eu penso que se você me perguntasse hoje onde é que Goiás está sendo ameaçado, é nesse ponto. Porque você não tem mais o que dá para a indústria. Porque uma indústria grande não vai abrir em Goiás para vender só para goiano. De jeito nenhum. Ele abre uma indústria em Goiás para vender para o Brasil inteiro. O máximo ele vai abrir um centro de distribuição aqui. Historicamente, nós vimos ao longo do processo que uma empresa com estrutura gigantesca, milionária, ela fala, não, vou trocar de estado porque ali me ofereceram mais, né? Exatamente. Ela abandona tudo, empobrece. Isso é corriqueiro, né? Eu gosto muito de lembrar do exemplo antigamente era a Perdigão, hoje é a BR Foods, né, que juntou a Perdigão com a Sadia. Quando ela veio ali para Rio Verde, né? Exatamente. Quando ela veio para Rio Verde, o estado de Goiás criou uma lei que a gente chama ela até de Lei Perdigão, né? Que era uma lei para a política dos integrados. A Perdigão veio para bater 300 mil frangos dia, naquela época. Era uma estrutura grande para o que já se tinha, mas se você considerar hoje, é pequena. Ela veio para bater 300 mil frangos dia. Em pouco tempo, outras indústrias menores já davam outra Perdigão, né? Hoje, né, o que temos, o que o setor de integração de ave e suíno em Goiás explodiu em cima de uma política. Claro que você tem os fatores favoráveis, mas uma política específica. Fosse hoje, ou melhor, fosse depois da reforma tributária, Goiás não teria nada para oferecer a Perdigão. Eu fico muito preocupado com esse aspecto da falta de instrumentos de desenvolvimento regional, dado o histórico que nós temos de não ter políticas específicas. Existem distorções? Existem. A gente sabe que toda política pública está sujeita a isso. Mas acabar do dia para a noite com esse tipo de política é um ponto preocupante. É preocupante. E sim, o senhor deu o exemplo da Perdigão, mas não vamos muito longe, não. Há pouco tempo atrás, nós tivemos o exemplo da Creme Mel. Isso. Por exemplo, a Creme Mel foi outro exemplo disso. Quando Goiás estipulou a substituição tributária em cima de sorvetes e picolés, teve uma grande discussão aí referente à questão de benefícios fiscais e tal no estado. E então a Creme Mel saiu do estado exatamente porque conseguiu um incentivo melhor em um outro estado. Então, para ela, era muito melhor sair de Goiás do que ficar aqui dentro. Então, assim, e isso eu falo de uma Creme Mel. Quando vai ter o fundo residual para poder manter esses benefícios fiscais, vai. Mas ninguém sabe como isso vai ser regulamentado. Ninguém sabe quem vai ter acesso a isso. Pois é. E sem falar que temos também, doutor, um comitê que vai ser o pai que vai reger aí as federações. Esse comitê que vai fazer toda a organização, ele vai ditar as regras, ele vai cuidar dos estados. E esse comitê vão ter representantes. Ou seja, de certa forma, você tirou toda a questão federativa aí da mão do Estado e colocou na mão de representantes. Está havendo um esvaziamento do poder político dos governadores. Em política tributária, há um esvaziamento considerável.
né? Os governadores, eles perdem muito a atuação. O comitê, só para a gente ter uma ideia, ele teria 27 representantes dos estados e do Distrito Federal, que é o número de unidades federadas, e mais 27 representantes dos municípios. A decisão dele é por maioria. Então, é 14, né? Ou seja, você tem que ter 14 votos dos estados, 14 votos dos municípios, mas tem uma trava lá que dá uma confusão, que é o seguinte: os representantes que estão votando terão que somar 60% da população. Aí me fala. A São Paulo tem 40% da população. São Paulo, Minas Exatamente. Gerais. Exatamente. E na matéria população, São Paulo e Minas Gerais fecha. Aí eles vão ter que buscar mais 12 estados para aderir à tese deles. Eu, particularmente, estou meio cauteloso com esse trem. Quero ver no que vai dar ainda. Então, vai ser uma discussão divertida, mas há esses pontos preocupantes. Eu gostei do divertida, porque tá tão tenso, né? Na verdade, é um projeto muito importante. Isso. Mas, ao mesmo tempo, nos preocupa pontos que vocês levantaram aqui, que são pontos que muita gente, mesmo leigos, né? Uhum. Se perguntam, e será que nós vamos ganhar alguma coisa? Será que nós... Porque o que nos preocupa é lá na ponta, né? E para o consumidor. Porque né? quem paga Como é o que vai imposto é o ficar? consumidor. Porque, na verdade, quem paga o imposto é o consumidor, e aí, para nós? Como é que vai ficar toda essa história, Mas, né? Patrícia, essa discussão, ela tá tão forte, e ao longo das semanas, uma coisa que eu gostaria de perguntar aos dois, se possível. A pergunta que eu mais escutei durante essas semanas últimas sobre reforma tributária é: nós iremos passar por um período de transição, certo? Sim. No meio desse período, qual que será a regra de tributação? Porque não vai estar nem lá nem cá, não é isso? Vai ser soma. Porque, por exemplo, quando houve a reforma da aposentadoria, né? Da Previdência. Da Previdência, obrigado. Houve uma bagunça generalizada, porque muita gente perdeu ali no meio, perdeu tempo de vida, né? De contribuição, enfim. Nessa transição, aumentaram. Nesse processo, como é que vocês estão vendo essa transição? Porque os impostos ainda não estarão nem lá, nem cá, né? Eu entendo assim, que vai ser muito dificultoso para todos nós, porque nessa transição até 2032, você vai começar aí em 2026 com um CBS aí de 0,1, 0,9, que é exatamente para financiar esse comitê. Você vai estar financiando, e nisso você vai continuar com ICMS, PIS, COFINS, IPI. Qual que é a possibilidade? Esse valor que você paga desse imposto para poder financiar, você vai poder compensar ele através de um negócio chamado, que a gente chama de PERDCOMP, que é uma modalidade que você compensa esse imposto com outros impostos. Então, você pode compensar esse CBS com hoje o chamado PIS e COFINS que a gente tem no mercado hoje, então ele pode ser compensativo. Porém, quando você for ali para 2027, ele já vai estar vigorando o CBS. Né? Então, assim, em 2029, você vai começar com um IBS em si, né, doutor? Exato. Isso. E aí, você vai ter, assim, na questão do IBS, você vai estar substituindo o IC e o ISS e o ICMS, e essa transição vai valer até 2032. As alíquotas hoje padrão têm a diminuir 10% por ano. Então, esse ano, por exemplo, se você tem um produto lá, hoje é assustador, mas você tem produto aí de 29%, 27%, tem produto de 19%. Então, em um ano você vai abater aí 10%, no outro ano você abater mais um pouco até 2032, mas, no entanto, você vai ter aqui uma guia de IBS e uma guia de ICMS para pagar. Um ICMS reduzido, mas você vai ter. Então, assim, até então você já vai ter concluído a transformação do CBS, mas o IBS, que é o ICMS e o ISS, é uma questão que vai dar um pouco mais de problema, que está todo mundo discutindo sobre isso. Vai principalmente na apuração, viu? A Ana Carolina aqui vai ver o que é bom para tosse, né? Mas porque é aquela história, cai 10 pontos percentuais do ICMS e sobe 10 pontos percentuais no IBS. Aí, no outro ano, cai mais 10 aqui, sobe aqui. Até você fazer a mudança. Fazer a mudança. Se tudo for feito de forma responsável, ideal,
Ok, mas vai aumentar. Durante a transição, o trabalho, aquelas quantas horas? 1.500. Aquelas 1.500 horas, elas vão aumentar, né? Elas vão aumentar, gente. Elas tendem a Ou dobrar. seja, nós vamos pagar mais, então. E assim, ó, é Nessa importante... transição. Não necessariamente vai pagar mais, porque você vai trocar. Você troca. Digamos que uma alíquota seja de 10%. Então, no primeiro ano, você tira um ponto percentual e traz para o E novo traz para imposto. cá. Você tira do ICMS, aumenta a IBS. Vai substituir, Tira ICMS, vai aumenta a substituindo. IBS. Até fazer uma troca. Até você... Você tem um montinho Ficar de na tijolos, alíquota com normal. 10 tijolos aqui e nem um tijolo aqui. No primeiro ano, você tira um tijolo daqui e bota aqui. No segundo ano, você tira outro e bota. Até terminar. Nós de humanidade somos meio céticos com esse negócio, né? Será que esse equilíbrio vai acontecer Uma de fato? coisa importante que todo mundo, sim, principalmente quem está à frente do negócio, nós profissionais, né, que vamos estar aí no meio apurando aí toda essa informação contábil, né, é importante ficar atento, porque, gente, vai ser uma confusão muito grande e erros podem acontecer. Inclusive, nós estávamos discutindo lá fora, né, doutor? Isso. Sobre isso, que a fiscalização tende a aumentar nesse período. E aí, você, com toda essa mudança e com tudo acontecendo ao mesmo tempo, você tende a errar mais. Porque existem Sem outros dúvida, sem fatores, tem a questão da inflação, do aumento dos insumos, quer dizer, não é só uma questão de tributo, né? Eu acho que vai aumentar e aí, além dos aumentos que a gente já conhece, né, que são visíveis, ainda tem essa questão da mudança da Isso. arrecadação, né? Tributação, alteração na tributação, você corre risco de mexer na inflação, de interferir na inflação. Daí as promessas reiteradas de que será neutra a alteração, a reforma tributária será uma reforma neutra, ao contrário de outras reformas tributárias que nós temos visto acompanhando. Tem duas recentes, que é uma do Chile e uma da Colômbia, né? E Chile e Colômbia são países que têm carga tributária bem inferior à nossa, aí na casa dos 20 pontos percentuais, 20% do PIB. Eles estão fazendo reformas tributárias já declarando claramente que vai aumentar a carga tributária, né? A arrecadação não está sendo suficiente para atender as demandas sociais, não? Enfim, é uma questão deles, não vou entrar no mérito, porque a gente nem conhece a economia chilena ou a economia colombiana para palpitar nesse sentido. Agora, no Brasil, nós sabemos que a carga tributária é suficiente para atender às demandas, mesmo porque, como a gente disse no começo, a carga tributária nossa já é de país rico. Então, não tem espaço mais para crescer. Ela tem que ser neutra e melhor redistribuída, né? Com todos esses problemas que a gente comentou aqui. É dolorido. Reforma tributária é um desses assuntos que eu gosto de falar que é o falso consenso. Todo mundo é favorável à reforma tributária, mesmo porque não está bom para ninguém. Agora, na hora que começa, cada um vai puxar para o seu lado. Eu, por exemplo, não quero que aumente a tributação dos serviços. Doutor, sinto E aí eu muito, queria, viu? e justamente em relação a isso, eu queria entender melhor, porque assim, essa base do que vocês falaram da tributação do serviço e da tributação da indústria, por que essa discrepância tão grande em relação à tributação da indústria e do serviço, né? Porque para nós aqui, como foi falado, é muito ruim, né? Ter um tributo altíssimo de serviço e a gente praticamente não vamos utilizar tanto da indústria, lógico. A gente tem um setor industrial, mas não é menor. Por que essa discrepância? O nosso temor maior é porque diz o seguinte, lembra aquela historinha que eu falei? Tudo que a indústria utiliza, todo o imposto que ela pagou na etapa anterior dela, ela desconta na hora que vai pagar a guia dela. Ela tem uma guia, vamos dizer, ela faz um livrinho lá. Hoje não é livro mais, hoje é tudo eletrônico, né? Ela faz um livrinho e anota aqui nessa página as entradas, nessa página as saídas, na outra página as saídas. Vamos dizer que deu R$1.000, aplicando a alíquota do imposto, deu R$1.000 nas saídas. Ele vem aqui, vamos ver quanto é que deu de imposto na entrada. Deu 800. 1.000 menos 800, 200. A minha carga tributária final vai ser 200 sobre toda a minha saída. Nós, prestadores de serviço,
qual é o nosso insumo? O que que eu dou de entrada? Mão de obra, que não conta no cálculo do crédito. Então, quanto foi que foi seu faturamento? R$10.000. Quanto que entrou aqui? Eu paguei uma energiazinha, paguei lanche para os funcionários, paguei isso, paguei aquilo, deu lá R$100. Ou seja, quando você vai apurar isso, você não tem desconto para fazer. Entendi. Você não tem onde buscar o desconto. Daí a nossa preocupação. E hoje nós trabalhamos com uma alíquota de ISS de no máximo 5%. E aí nós vamos trabalhar com uma alíquota de IBS. A alíquota de ISS, no máximo 5%, mais 3,65% de PIS/COFINS, considerando que todo mundo é presumido, né? Nós estamos trabalhando aí com 8,65%, né? E aí nós estamos falando em alíquotas de 25%. Nossa. Que se for pela divisão mesmo que está sendo discutida, desses que assim, já não é mais 25 por conta das exceções, deve estar em torno de 25 a 27 ou 30%, tem gente falando 30 a 32% de uma alíquota geral. E pela presunção, se você pega que até 5% seria um ISS, pensa você pagar de IBS 15 a 17%. Só mais de CBS. IBS. Isso, e não isso só de IBS, Esse mais IBS. o CBS ainda. Sem essa possibilidade de crédito. Então, assim, o que está tendo uma discussão muito grande no mercado é que vão começar a optar por mão de obra terceirizada. Que já é um movimento que acontece. Né? Exatamente. Então, assim, a tendência é cada vez mais você optar por contratação de mão de obra terceirizada. Por quê? Porque é uma PJ prestando um serviço. E isso a gente precisa... Então, assim, se é uma PJ prestando um serviço, talvez você tenha a oportunidade de abater isso no seu imposto final, na sua prestação de serviço. Então, assim, tem toda uma discussão sendo gerada em torno disso. Então, sem falar também que alguns setores do serviço vão ser beneficiados. Não são 100% do serviço que não vai ter benefício. O serviço, por exemplo, de educação, o serviço de cultura, esporte, os serviços de entretenimento, esses serviços vão ter alíquota diferenciada. Eles vão estar com 40% da alíquota geral. O que, na verdade, eu vejo que não é uma coisa muito boa, mas também não é tão ruim. Ameniza, né? Ameniza um pouco, mas mesmo assim não é o melhor dos setores para esse modelo de negócio. Quando você vai falar ali, vai encarecer o agro, por que o agro é tão ruim? Porque hoje nós temos muito incentivos para o agro. Hoje nós temos isenções internas, nós temos hoje alíquota zero de produtos para poder confeccionar o agro, porque o agro é o primordial de uma cadeia produtiva. Então, se você pensar que esses produtos tendem a ser tributados, mesmo com uma alíquota reduzida, você vai passar de 0, vamos dizer, para ir para 10%, 12%, já é muita coisa que vai influenciar Já é um impacto, né? no preço do produto. Então, ele tende de chegar a mais caro na indústria, tende a chegar a mais caro na mesa do consumidor. Então, ele já tende de sair. Mas esse papo tá tão bom. Agora que a gente tá começando Agora que a gente começou a entender o negócio. Né, Patrícia? Agora que nós começamos a pegar no tranco. Gente, mas é um assunto muito... Na verdade, assim, ao mesmo tempo que é um assunto muito tenso, eu acho que esse é o nosso papel, conversar com outras pessoas que também não estão entendendo esse processo. Por isso que é importante a gente ter momentos como esse, né? Sim. De entender realmente o que está Porque há mais acontecendo. dúvidas, principalmente o pessoal leigo, né? Há mais dúvidas que necessariamente certezas. E nós também não temos uma cultura uma coisa que vocês falaram em momentos diferentes, de nós acompanharmos esses processos, né? Porque é aberto. Exatamente. Né? A democracia pressupõe-se a liberdade de você participar dessas reuniões, desses projetos, enfim. Mas aí é interessante que nós também temos a cultura de apontar o dedo, mas nós não vamos lá. Depois que passa, na verdade, vamos ser bem sinceros, muitos de nós não sabemos nem quem votamos na eleição passada.
E aí, na hora de cobrar, a gente cobra da gente como se a gente, né? Eu cobro de você, eu cobro de você. Ah, não, mas ninguém avisou pra gente. Você tem que achar É. um culpado. Eu tenho que É. achar um culpado pela minha própria, né? E é uma coisa muito complexa no país falar sobre mudanças e nós estamos vindo de mudanças muito profundas. Eu acredito de mudanças também muito pesadas, né? A polarização política trouxe aí um aprofundamento político e cultural, mas ao mesmo tempo uma divisão muito forte e muito chega a ser até doentia, né? Então, assim, eu não estou torcendo para um país, eu estou torcendo para um lado A ou B. E esse lado A ou B, independentemente se está fazendo bem, para mim é o bom. Né? E eu acredito que nós precisamos fazer mais políticas públicas e trazer mais discussões como essas para que as pessoas entendam que elas são importantes no processo também de construção. E desmistificar muitas vezes um assunto que fala, não, isso aí eu não entendo, deixa para os políticos resolverem. mais E na fácil, verdade né? nós precisamos É mais fácil. nos apropriar Todos disso, nós, né? eu sempre costumo dizer o seguinte, todos nós temos uma entidade representante de classe, né? Todos. Nós, como advogados, temos a OAB, os jornalistas têm o sindicato, tem a FENAGE, os contadores têm o CRC, todo mundo tem. Associação de bairro, todo mundo tem. Se todo mundo for a sua entidade e falar assim, eu quero que a minha entidade participe disso, você tem uma mobilização significativa. Aliás, não precisa nem todo mundo, mas se um grupo significativo de pessoas fizer isso, daqui a pouco aquelas audiências públicas lá no Senado vão estar lotadas. E aí os políticos vão sentir o peso e a necessidade de ouvir mais, cada vez mais o cidadão. E importante também, hoje a gente está falando, às vezes a gente pensa, nossa, mas é tão difícil, tudo que a gente está falando aqui é tão difícil de entender, mas é uma coisa que vai afetar a vida do brasileiro, vai afetar a sua vida, o seu cotidiano em 100%. Porque o produto que vai ficar mais barato, o tributo, eles não vão baixar o preço. Muito difícil. Muito difícil. E aquele produto que vai ficar mais caro na mesa do brasileiro, eles vão subir o preço. Então, o custo de vida do brasileiro, ele tende a ficar mais caro. A não ser que você tenha um aumento muito significativo no PIB. Então, assim, a população não precisa começar a se inteirar dessas questões. Mesmo sendo questão difícil, porque são questões que vai impactar 100% amanhã. E pode ser que o seu aumento salarial não vai cobrir todos os custos deste aumento tributário, desse aumento de mercado, que vai incidir em cadeia, que vai ser desde a produção até a mesa do consumidor que vai estar incidindo. E é como o doutor mesmo falou, existem audiências públicas, ou quando você vai assistir às discussões da reforma, os senadores, eles dão o seu arroba, falam, passa um e-mail assim. Então, se todo mundo se juntar e tentar entender, e todo mundo falar assim, não, eu quero posicionar, e você começar a posicionar, você começar a entender, você começar a discutir, a gente vai conseguir pressionar. Porque hoje nós não estamos, vamos dizer assim, tendo o suficiente de pressão para poder barrar uma coisa que vai influenciar o Brasil inteiro. Né, doutor? Exatamente. É preciso estar atento e forte, como diz a música. E uma coisa assim, desculpa, né, talvez possa ser uma ignorância minha, mas eu gostaria de saber, esses representantes, né, porque vocês falaram que cada estado terá os seus representantes, que vai compor esse comitê. Como é que vai ser a eleição desses representantes que vão participar disso aí? É uma indicação política? Como é que vai funcionar isso? Isso vai ser detalhado na lei complementar, mas imagino que vai ser por indicação de cada administração. O governador vai indicar o seu representante. Então, são indicações políticas? Políticas, com certeza. Políticas. E os municípios terão algum mecanismo, né, de indicar, porque serão 5.600 municípios representados por 27. São basicamente 27, dois né, representantes, uma indicação política e um dos representantes Que do vai ser próprio um município. municipal e um municipal estadual. também. Exatamente. Mas essa indicação municipal também certamente será política. E isso traz Isso uma é preocupação importante, né? muito grande. Isso é muito preocupante. Se nós formos levar aquilo que o Cid estava falando ali, o Sudeste basicamente vai ter a maior quantidade de cadeiras, né? Então, é preciso ficar atento. Hoje, para sair do modelo hoje para o ICMS, hoje trabalha como CONFAS, que são 27 representantes, mas todos têm poder de veto. Ou seja, o CONFAS só trabalha com unanimidade. Então, se um representante de um estado puxar a carroça,
né? Empinar a carroça, melhor dizendo. Vamos ver como que isso vai realmente. funcionar quando estiver rodando, né? Isso aí Mas disse eu acho bem, que isso viu? com É quando estiver certeza rodando. merece um segundo bate-papo daqui, né? Mais Já um estão tempo. convidados. Já estão Obrigada. convidadíssimos, até para a gente saber como é que a roda como girou, tá indo, né? né? Isso, Para isso. nos atualizar sobre Por tudo, favor, né? estão mais que convidados. Opa. O pessoal que está assistindo, todo mundo também. Gente, dia 5 vai ser a votação no Senado. Vamos, né, doutor? Vamos estar ligado nisso. Isso é muito Acompanhar. importante. É muito importante acompanhar essa votação, porque ali você vê todo o dispêndio e o que cada representante está falando. Você tem Isso. condição de avaliar um pouco mais os representantes que você escolheu. Então, assim, eu Sim. acho extremamente importante. É uma coisa que é pública, ela é transmitida, você tem Isso que eu ia acesso falar, a né? isso. Todas as Isso. casas têm hoje na TV, Tem, né? tem. Exatamente. Vai ser agora, Nossa, dia peraí. 5 de setembro. Dia 5 de outubro. De outubro. Dia 5 de outubro de vai ter a outubro. votação. Então, até dia 5 de outubro, tem agendamento de várias audiências públicas que todos têm acesso a ela na TV do Senado. Ela é transmitida, ela é gravada, ela é transmitida. Então, assim, é importante tá se inteirando com esse meio. Perfeitamente, é hora de participar, né? A discussão está posta, né? Está andando ainda, está no Senado, né? E então é hora de participar. Primeiramente, gostaria de agradecer a vocês por trazerem um tema que, para nós, né, é um tema tão importante, mas ao mesmo tempo né? desafiador, de uma maneira tão leve, de uma maneira tão didática, porque muitas vezes eu acho que também nós pecamos quando nós trabalhamos assuntos de maneira muito Pesadas mesmo, né? e aí a gente não consegue. E vocês trouxeram de uma maneira tão tranquila que a gente conseguiu. Eu consegui, né? Pelo Eu menos eu tô também, feliz. eu aprendi Ó, muito aqui hoje. Hoje eu tô feliz. E tem coisa melhor do É. que professor aprender? Não Professor é? adora aprender. E Sem assim, dúvida. nós esperamos que vocês que estão em casa também tenham aproveitado demais. Por falar nisso, nós gostaríamos que vocês deixassem um arroba de vocês, né? As redes sociais, para quem quiser seguir, para quem quiser fazer perguntas. Então vamos começar com a Carol, né? Carol, deixa aí seu arroba. Meu arroba é carol.contadora e vocês podem me encontrar também no Instagram da nossa empresa, que é @serviços. Sidney, por favor. Eu sou ainda bicho do mato, né? Não tenho redes sociais, né? Ah! Mas eu tenho Sidney, com D mudo e no final, @pkcadvogados.com.br. É o meu e-mail profissional, é lá que eu ainda estabeleço a comunicação. Estou precisando entrar para as redes sociais, mas ainda não. Vamos providenciar Vamos isso. mandar e-mails para o povo. Pessoal, nós temos aqui um quadro que é o meu quadro favorito, né? Vai, Patrícia, agora é a sua vez. É a frase, né? Você tá É, falando a da frase. Então, na verdade, assim, a gente pede ao final, né, que vocês deixem uma mensagem, né, para as pessoas e, de repente, uma frase que seja uma referência e que você considere que seja positiva e que situe o nosso tema aqui. E aí a gente gostaria que vocês deixassem falassem um pouquinho, né, sobre algo que seja importante e que resumisse esse momento que a gente está vivendo aqui. Eu assim, né, se vocês me permitem, eu queria começar dizendo que de tudo que eu aprendi aqui hoje, olha que eu aprendi bastante com vocês, eu acho que a questão do diálogo, né, que um diálogo amplo e transparente, ele realmente é essencial para encontrar o equilíbrio, né? Eu acho que essa reforma tributária, ela está precisando muito, né? A gente precisa muito escutar, muito saber e se inteirar de tudo isso, né? Para a gente poder participar, ser partícipe disso tudo, né? E aí eu queria que vocês deixassem aí uma frase, algum pensamento, alguma coisa que resumisse isso. Pode começar, Sidney? Posso? Eu diria a mensagem que eu deixaria para o nosso telespectador, né, e para os colegas, que o tributo é o preço da civilização, né? Ela não precisa ser tão caro, né? Ele não precisa ser tão caro. Não precisa ser assim. Mas o que a gente paga tributo para que nós tenhamos uma sociedade minimamente civilizada. E organizada, né? E organizada. É o preço que a gente paga. Mas repetindo, né, de novo, não precisa ser tão caro. Né? Eu diria que, embora seja novo, oportunidades podem surgir.
tudo vai depender de como você olha o processo. Então, assim, a gente tem partes ruins, mas também pode surgir novos negócios, né? Por que não? Então, eu acho que não há uma coisa tão obscura que você não possa fazer trazer de uma forma diferente, fazer algo diferente. Então, com essa reforma, embora tudo que a gente tenha discutido aqui, eu acredito que vão surgir oportunidades, sim, vão ter negócios que vão se adaptar, vão se adequar, mas existem oportunidades. Eu acho que toda mudança exige adaptação, né? Então, essa adaptação, com certeza, ela vai existir, né? O importante, eu acho que é correr atrás da informação, né? Eu acho que eu falo muito isso. A gente precisa ir atrás da informação e não deixar simplesmente deixar o papel para o outro, né? Fazer o nosso papel de entender, de tentar entender, né? Então, não é porque às vezes não é da sua área, não te compete, mas acaba impactando todo mundo, porque afinal de contas todos somos consumidores, né? Exatamente. E a minha frase é: nós aprendemos sempre com aqueles que por vezes achamos que são divergentes. O papel do professor, em última instância, é aprender a todo tempo, né? Então, assim, as pessoas às vezes se fecham. Nós somos de exatas, somos de humanas. Não, nós somos pessoas aprendendo e aprendendo coisas que são tão caras para a gente, porque isso vai impactar a vida de todo mundo. Então, que nós possamos estudar mais. Gostaria de agradecer muito. Vocês trouxeram hoje tanta leveza e tanta informação, né? Que a mim foi muito caro, porque eu aprendi demais. Muito obrigado. Gostaria também de deixar aqui, Patrícia, um grande abraço ao pessoal da Unimed Goiânia, que me atendeu de maneira tão bonita. Hoje eu estava meio doentinho, e o pessoal da Unimed Goiânia me tratou de maneira tão tranquilo, fui tão acolhido que eu não poderia deixar esse grande abraço. Eu acho que é dessa forma, com empatia, a sociedade ela vai melhorando, né? E a gente precisa melhorar e que essa reforma traga melhoria, porque o negócio está ficando feio, né? Então, E eu aproveito para agradecer também o nosso parceiro, nosso apoiador cultural, que Por é a favor. Uniodonto Goiânia, né? Que está conosco, que está acreditando no nosso trabalho, na seriedade que está sendo realizado essa temporada, né? A 4ª temporada do AlphaCast. A todo o apoio também agradeço. e eu Porque também. é uma empresa, né? Uma cooperativa Muito séria. muito séria e que também, né? Está ali nos ajudando e dando força para que seja possível esse sonho do AlphaCast, que é o nosso projeto de extensão aqui da Unialfa. Vida longa esse sonho. Oh, muito obrigada. Muito obrigado. Galera, então um grande abraço. Ficamos por aqui. Até semana que vem e até mais.